Esse filme, se você não viu e pretende ver, é melhor você nem escutar esse podcast. Porque é o tipo de filme que vale a pena você ver com a surpresa total, né? Sem saber nada do que está acontecendo. Olá pessoas, começa agora mais um Como é que Pode? Meu nome é Danilo Fernandes e esse é o último episódio da temporada de filmes de terror para pessoas medrosas. Nossa ideia com esses episódios é trazer um comentário detalhado feito por e para pessoas que têm medo de assistir esse tipo de filme. Estou aqui mais uma vez na presença de Fernando Ferreira, que é fã desse gênero e já tem mais de 350 filmes de terror logados no seu Letterboxd. 380. Olha só, quero até ver se vai ser isso tudo. Também tô aqui com o Lucas Fonseca, que topou embarcar nessa viagem de passar medo junto comigo. E aí, galera, hoje a gente vai pro filme que, segundo o Danilo, é o nosso representante de filme de jumpscare. Eu contabilizei 2 apenas. Enfim, vamos deixar isso lá pra discussão. Vamos lá. E aí, galera? Hoje nós estamos prestes a discutir sobre a continuação daquele filme Todo Mundo Quase Morto. Caramba. Spoiler. Spoiler de cara aqui. Não, spoiler não. Ué, você não sabe se é um. Em vez de bater num zumbi com taco, agora eles estão batendo com garrafa PET. Ó, antes da gente começar, né, só aquele recadinho básico, a primeira coisa é justamente sobre spoiler, que aqui vai ter spoiler sem dó, como todos os outros episódios, né, porque a gente vai falar de tudo. E a segunda coisa é a nossa listinha do Letterboxd, que tá linkada na descrição com todos os filmes citados aqui, né, inclusive os que são só menção honrosa, né, e aí vai estar tudo na descrição do episódio, e não deixe de conferir lá e mandar seu comentário, seu feedback e tudo mais. Né? E hoje a gente vai falar sobre aquele que é meu filme favorito dessa série, que é Os Outros, lançado em 2001. Né? E deixa eu só começar aqui falando, você tá falando de representante de jumpscare, né? Citar aqui os outros que eu puxei na nossa listinha aqui, quais filmes concorreram com Os Outros. Teve aquele Mártires de 2008, que eu nunca vi, Fernando disse que é muito bom. Teve a Invocação do Mal de 2013. Ele com certeza dá susto, mas eu não queria ver de novo. Porque... E tem aquele Nós Ainda Estamos Aqui, que eu não sei sobre o que é. É bom que eu acho que eu não assisti nenhum. Eu não preciso. A gente passou um pouco susto. Mas vamos começar pela sinopse, né? Esse último filme aí da nossa primeira temporada. Os ouvintes já estão clamando por segundas e terceiras temporadas aqui. Cara, todo mundo me para na rua e pergunta quando que vai ser a próxima. Calma, pessoal, calma. Calma, os contratos ainda estão sendo assinados aqui. Calma. A galera tá empolvorosa. Já estão pedindo videolog. Videolog? Videolog. Quem que fala isso? Cara, só a velha geração mesmo. Atestado de tiozão aos 28 anos, sei lá quanto tempo o Danilo tem. Acertou, miserável. Mentira, errou menos um aí. Ainda me botou mais novo. Não, mas então, vamos falar a sinopse desse filme belíssimo aqui, né, cara? É difícil. Aí, mais um filme que é difícil falar da sinopse sem dar spoiler, né? A gente não faz videolog porque a gente é feio. Pois é. Aí, foi assim que começou o podcast. Podcast é a mídia que é feio, né? Foi assim que começou. Ó, eu vou tentar fazer uma sinopse aqui, já que eu que botei esse filme aí, eu que pesei a votação desse filme dentro desse critério, né, de filme com jumpscare. O que a gente tem é uma mãe de família, né, de 2 filhos pequenos, que ela mora num casarão. E ela é uma mulher que tá, tipo, o marido dela foi pra guerra, e ali o filme se passa em 1945, e aí ela passa o tempo inteiro sozinha com as 2 crianças ali, e aí temos a chegada de três criados, né, pra tomar conta ali da casa e tal, fazer aquelas tarefas ali, tipo, cuidar do jardim, fazer comida, limpar a casa, aquela coisa toda. Aí, além disso, as crianças têm um problema, né, e tal, uma doença lá de pele e tal. Assim, não é nada aparente, mas a coisa se agrava quando a luz solar bate nas crianças, né? Então, tipo assim, ela tem que deixar a casa toda escura, já deixando o filme assustador pra gente, né? Porque a casa inteira, as cortinas são fechadas e tal, e aí fica aquela penumbra cabulosa. E é isso, basicamente essa é a história. Não, aí, basicamente não. Aí, porque você não tem aí o que vai acontecer, né? Mas aí pra frente já é spoiler. Não, aí o que acontece é que eles começam a escutar barulho, a filha dela começa a falar que tem
um menino lá na casa, né? E é isso que são os outros, teoricamente, né? E aí eles têm que tentar meio que descobrir o que tá acontecendo. É esse que é a história do filme, né? E a coisa vai só se agravando, né? É, tipo, primeiro é só a menina, né? Porque a mãe, você vê que a mãe ali, a menina, aliás, né, que é um pouco mais velha do que o menino, ela vai ficando um pouco rebelde ali, né? Ela, tipo, fica enfrentando muito a mãe com algumas coisas que a mãe fala, Na que verdade, na a mãe é ver- muito a mãe é muito religiosa, né? Então ela tipo enfrenta a mãe assim. não, Mas é mas só uma ela não criança, né? enfrenta a mãe. Ela. Porque, tipo assim, Rebate. não, é porque ela tá falando, a mãe ensina ela uma coisa, ela vai e faz a Sim. coisa, a mãe dela fala outra coisa. Tipo, não é que ela enfrenta a mãe que tá. Não, como assim a mãe faz outra coisa? Eu não entendi. Por exemplo, ela fala assim: você tem que falar sempre a verdade. Aí ela vai e fala a verdade, a mãe fala: para, você tá falando mentira. Ela fala: não, eu tô falando a Ah, tá. verdade. É que, na verdade, a mãe ensina uma doutrinação católica criacionista, né? Desde o início. Aham. E quando a filha começa a falar que tá vendo espíritos ali, a ideia de espíritos vai contra o que a mãe aprendeu. Ela não aceita que os mortos se encontrem com os vivos. Isso só depois da morte, né? Que vivos, entre aspas, e mortos se encontram, assim, a hora que todo mundo morre. Não antes. Isso vai contra. Então, quando a menina fala que tá vendo espíritos, aí a mãe não aceita aquilo e vê isso como uma mentira da menina. Aí há esse conflito aí, nessa hora. E aí ela faz aquela punição bem escola católica, né? Que é tipo assim, ah, você mentiu pra mim e tal, você tá muito rebelde, fica aí lendo a Bíblia por sei lá quanto tempo, sozinha nesse escuro aí. É bem tenso, assim, né? E a casa não pode ter energia elétrica. Então, não é que não pode, né? Mas ela já se acostumou, né? Porque ela fala que durante a guerra, né? Se passa aí perto do final da Segunda Guerra aí, ela fala, ah, porque os alemães cortaram nossa energia e aí a gente acabou se acostumando a viver desse jeito. Tem uma cena aí que a mãe, que me deu muita raiva, até hoje, quando eu revejo, que a mãe, quem faz é a Nicole Kidman, né? Manda Aham. uma criança ficar num quarto e a outra em outro, estudando no escuro, cara. Dá muita dó das crianças, assim. Sim. Eles falam, ô mãe, pô, eu vou ficar no escuro, eu tô morrendo de medo de espírito. Que espírito, que nada, não existe isso não, vocês vão ficar lá de castigo, vocês vão aprender a falar em espírito. Velho, é muito sem noção. Ela É, fala, fica rezando aí que você vai, que o é, medo vai passar. é muito fanatismo religioso envolvido, né? É. Impressionante. Esse filme inaugura aqui pra gente, né? Um tipo de filme de terror que a gente não tinha falado, que é o de Casa Mal Assombrada, né? Sim, que é engraçado porque é uma coisa muito clássica, né, do terror, assim, é um clichê bem usual e acabou que nem chegamos, agora que a gente chegou nessa parte, né. É muito usual, mas é muito difícil de achar um filme que seja bem feito, né? Que preste. Esse é uma rara exceção. Mas o Ah, Danilo já citou aí nos filmes outros filmes de jump scare, né? O próprio Invocação do Mal é meio isso, né? Eu só vi uns pedacinhos, então eu não posso nem falar, mas você É, fica preso num lugar que tem fantasma, basicamente é isso. é, tem um filme também, eu não sei se é Invocação do Mal, mas é um que velho, tem tipo um demônio com o rosto vermelho, assim, e aí eles falam que esse filme tem um dos jumpscares mais tenebrosos, assim, porque o demônio, ele tá encarando o telespectador, entendeu? E não a pessoa que tá na cena. É tipo é. Você sabe qual que é, Fernando, que eu tô Eu sei falando? por causa dessa cena que sempre que eu vou ler alguma coisa sobre, eles falam, o filme é ruim, mas vale a pena por essa cena e tal. Mas essa cena eu já vi. Eu nem lembro o nome do filme, verdade. Eu esqueci. Fernando fez suspense, eu achei que ele ia falar o nome do filme no final. Eu achei que chama Plot twist. Insidious. É o Sobrenatural, saiu em 2010. Esse que eu tinha indicado aí, nós ainda estamos aqui, é esse estilo, assim, também. Uma casa que tem alguns demônios lá na casa, etc. Então você tá Aí o que. falando que filme de jump scare e filme de Casa Mal Assombrada basicamente são a mesma coisa? Andam junto, né, cara? Andam junto. Esse aqui eu discordo que é um filme de jumpscare. Discordo demais. Ele tem o jump scare porque ele tem cenas assim, né, de coisas que acontecem repentinamente e vão assustar o telespectador, né? Pra mim, talvez esse seja o mais assustador nesse sentido, mas ele não é um filme que faz isso gratuitamente, sabe? Tipo assim, um filme que não tem uma história muito boa e aí, sei lá, põe uma coisa gritando na tela só pra falar, é de terror, né? Isso. Porque coisa gritando na tela até o primeiro Homem-Aranha tem, né? Coisa gritando na tela, qualquer filme pornô tem.
Isso é verdade. Mas tem todo mundo crescendo ainda, velho. Tem muito crescendo. Com certeza. Meu Deus. A que ponto chegamos? Nesse filme eu contabilizei, eu fiquei com um caderninho ali do lado, contabilizei 2 apenas. Um que a porta fecha e dá um jumpscare, e o outro, a hora que uma senhora de idade aparece assim, do nada. Nossa, esse é o pior de todos. Guarda-roupa. Ah, pra mim tem muito mais, cara. Pra mim, ó, assim, jumpscare pode ser que sejam esses, mas assim, eu me assustei mais umas 6 vezes, pelo menos, nesse filme. Nossa. Cara, eu acho que esse filme, ele é mais diferente porque, primeira coisa, não tem continuação. Já é um Um diferencial, né? diferencial super... Não, graças a Deus, solta a música do Aleluia aí agora. Outra coisa é que eu acho que todo mundo já tinha visto esse filme, não já? Nós três? Eu já, né? Eu também já tinha visto. Então, Ó, a gente tava revendo, né? E esse filme, como ele é todo construído, a sua importância, assim, sei lá, é meio construído em torno do plot twist que vai ter no final, você vê ele de novo é muito bom porque você vai tendo uma outra ideia, né? Você vai começar a ver isso. cada cena de uma outra perspectiva. Mais ou menos igual o Sexto Sentido, né? Esses filmes do Aham. Shyamalan aí. Eu acho que, inclusive, que a gente já pode falar qual que é o plot twist, né? Já que o aviso de spoiler foi dado. Até porque senão não tem. Não Não tem vou falar podcast. nada, né? Então, no final, pam, 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 todo mundo morre. E no começo também, né? Porque já começa com todo mundo morto. Por isso que eu falei que é a continuação de Tá Todo Mundo Quase Morto. Mas só uma coisa, essa questão de rever o filme, por um lado, ela me trouxe essa consciência das coisas que acontecem no filme, que ganham novos significados, né? Esse é o tipo de filme que é bom sim se assistir 2 vezes. Eu já assisti, já tem muito tempo, então eu lembrava de pouquíssima coisa, assim. Mas eu já lembrava do final, obviamente. Mas o susto, eu continuei passando susto, cara. Porque a cena que a mulher abre a porta no final, a cena de... Tipo assim, tem uma hora lá que tem uma sala, que é tipo a sala da bagunça da casa. É engraçado, né? Porque aquela casa, tipo assim, eles moram ali tem algum tempo, aí a casa tá cheia de móvel dos outros ainda, né? A gente vai entender por que no final, né? Mas aí tem um monte de móvel coberto com um lençol, assim, parece um monte de fantasma parado na sala. E aí tem hora que você ouve, tipo, uma respiração meio ofegante, assim, meio que um grito abafado, né, atrás e não tem ninguém. Mas tem uma hora que não acontece, tem 2 horas, na verdade, que não acontece absolutamente nada, eu fiquei com muito medo, velho. A hora que a menina tá falando pro irmão mais novo dela que ela tá enxergando o menino, né, um menino que fica lá na casa, que teoricamente tá assombrando a casa, né, que aí a gente descobre que é um menino que tá vivo, na verdade. Ela fala assim, o menino é assim, eu vejo ele e tal. Aí o irmão dela fala, eu quero ver, eu quero ver. Aí ela faz uma cara de assustada e aponta, como se esse menino estivesse atrás do irmão dela. Aí ele vira assim, todo com medo, mas não tem nada, né? É só a menina fazendo hora com a cara dele. E tem uma hora também que a Nicole Kidman tá aparecendo assim, ela tá, tipo, andando na sala da casa dela, aí tem um quadro com o rosto todo claro. Vocês lembram? É bem legal essa Cara, cena. essa cena me deu uma aflição, assim, porque ela não olha pro quadro, então ela não percebe. Cara, Mas, essa tipo, cena a aí... parede. A parede tá toda escura e tem uma cara branca flutuando. Aí na hora que ela abre a cortina, assim, é só um quadro, mas é muito fantasmagórico, velho. É muito, Mas, dá muita aflição. cara, esse filme ele é tão foda já, que esse tipo de coisa ele tem que meio que tem a ver com o filme, né? De tipo assim, ele é meio metalinguístico também, no sentido de tipo, filme de terror se aproveitar muito do escuro como um veículo pro terror, né? Uhum. E esse filme, ele faz tanta referência a esse tipo de coisa, que essa é uma, né? De tipo assim, como que no escuro as coisas parecem outras, né? É uma representação visual dessa ideia de que o escuro transforma as coisas em coisas mais aterrorizantes, assim. Outra coisa que eu gosto nesse filme é que ele respeita as próprias regras, assim. Um exemplo, agora a gente sabe que a Nicole Kidman estava morta, né, antes. Então, Uhum. já que ela estava morta, a casa ali, tudo ali, eu enxergo como uma representação. Ela tá ali num mundo invertido, na verdade, né? Aham. Aí aquilo ali é o limbo, assim, eu não sei, é algo assim para que ela viva como se ela tivesse viva mesmo, que ela, só que quando ela resolve sair da casa, em vez da gente ver ela andando nas nuvens, assim, não sei, no nada, eles inventam uma neblina, aí ela se perde, ela não consegue
sair dos limites da casa. Aí o único jeito dela voltar é o quê? Ela encontra com o marido dela que já morreu. Então, outra alma que está ali vagando ali, querendo voltar para casa. Aí ela traz o marido de volta, então ela não consegue ir embora. E isso acontece de novo com os filhos. A hora que eles tentam sair, eles se perdem ali nos limites da casa e acontece algo que eles voltam para casa também. Então eles estão presos ali, pelo que eu entendo ali, pro resto da pós-morte deles, né? No caso. Primeiro eles estão presos porque meio que é isso, né? Ela não dá pra ela sair mesmo. Isso. E segundo porque ela escolhe, né, ficar lá. Depois que ela descobre que eles estão mortos e aí até a criada dela fala assim, os outros são aqueles que estão vivos, eles vão vir ocupar a casa, né? E de tempos em tempos vão vir mais outros. Aí ela pega e fala, não, a gente é dono disso aqui, sabe? A gente vai continuar morando aqui. Então, aí você enxerga que, tipo assim, eles são almas que vão ficar ali pra sempre, né? Muito louco. Eu discordo um pouco do que o Danilo falou, cara, porque eu assistindo, não agora, mas há um tempo atrás, ele falou que ele continua achando o filme assustador, e eu não, cara, eu vi esse filme como se fosse um drama dessa vez, saca? Eu não senti medo em parte nenhuma. Pô, mas nem na hora que a nota fica mais aguda ali, as portas batem, você não... Ter susto não é necessariamente ter medo, né? Ah, sim, Porque susto acontece com umas coisas bem idiotas, assim, na real. Eu vi esse filme como se fosse um drama, então, tipo assim, por exemplo, essa cena do quadro, por exemplo, que eu tipo assim, até dei uma risada, sabe? Tipo assim, nessa hora, tipo assim, porque eu já sabia o que era, sabe? Também tem muito tempo que eu vi esse filme, ou seja, eu não lembrava das cenas direito, mas eu não via as coisas da mesma forma sabendo a informação. Inclusive, eu acho que você devia colocar lá no começo desse podcast um aviso assim, esse filme, se você não viu e pretende ver, é melhor você nem escutar esse podcast, porque é o tipo de filme que vale a pena você ver com a surpresa total, né? De sem saber nada do que está acontecendo. Aliás, eu acho que ele só funciona assim, cara. Porque, sinceramente, o quesito medo aí, eu acho que vai embora a hora que você sabe tudo ali, sabe? Igual você reviu o filme. Um exemplo é aquela cena lá que, pra mim, eu já adianto que é melhor, aquela cena lá onde que ela descobre que os 3 criados estão mortos lá. Ela olha lá a foto e, ao mesmo tempo, as crianças estão lá no Nossa, jardim. muito legal. Né? Essa parte cena é muito muito boa e quando você já sabe do que se trata, ela perde totalmente a força, assim, eu acho. É verdade. Cara, eu gosto muito dessa cena porque, tipo assim, é a mesma revelação, né? Eles estão aprendendo, tanto a Nicole Kidman quanto os filhos, eles estão descobrindo a mesma coisa ao mesmo tempo, só que eles descobrem de formas diferentes, em lugares diferentes, sabe? Eu acho muito massa isso. E eu lembro que no cinema todo mundo ficou... A minha mãe, que eu assisti com ela, pegou na minha mão, todo mundo ficou apavorado com a foto, sabe, do pessoal morto, e os meninos lá com eles apontando, olha pra trás, e eles andando assim. Você sente, a hora que você tá no cinema, você sente todo mundo prendendo a respiração. Você sente a nuca arrepiada. É muito legal. É porque esse livro tem uma parte cultural aí meio não, né? Baseado em fatos reais, né? Que é quando as pessoas antigamente tiravam fotos dos mortos, né? Ou pra lembrar... segundo o filme é pra a alma deles ainda ficar ali dentro da foto e sobreviver de alguma forma, né? Mas eu acho que também era uma forma de registrar eles, tipo assim, alguém que nunca teve um registro, né, naquela época, e aí, tipo assim, essa é a última chance da gente tirar foto deles. É a era vitoriana, né, cara? É a era mais bizarra que teve, assim. O pessoal tipo assim, era tudo muito bizarro. E os filmes de terror adoravam isso. Foi escrito vários livros dessa época, filmes, então é muito bizarro. O jeito de vestir é estilo Tim Burton. Então, Total. todo mundo adora. E esse negócio de tirar foto de mortos, pra mim é o ápice disso aí. Muito bizarro. Não, e tipo assim, essa parte dela é porque ela acha o livro, né, com umas fotos, porque ela tá assim, a Nicole Kidman lá, ela já descobre que tem umas coisas bizarras na casa, né, e tipo, parece que os criados meio que sabem o que tá acontecendo e só ela que não. E muito menos as crianças, né, porque são mais novas e tal. E aí ela acha esse álbum de fotos dessas pessoas mortas, né? E tanto é que ela manda a criada se livrar, porque é tipo um mau presságio, né? É uma coisa esquisita de você ter em casa.
E aí quando ela acha a foto dos próprios criados que já estão mortos há mais de 50 anos, ela achar essa foto não é algo jogado na história, né? O filme já te preparou meio que pra isso, assim. É bem amarrado, assim. E a parte também que eu acho interessante é aquela parte que o marido dela aparece na neblina. Eu não tinha entendido direito, né? Mesmo com o final do filme, assim, a primeira vez que eu vi. Porque o cara tá vagando lá na neblina e tal, ele volta pra casa. Aí eu achei que ele ia continuar na casa, né? Com eles. Mas não, ele pega e volta pra guerra, assim. Mesmo a guerra já tendo acabado e tal. Uhum. E aí a gente saca, tipo assim, que ele... Ou parece que ele não entendeu, né? Que ele tá morto. Ou então é meio que, tipo assim, o cara morreu na guerra, o lugar dele ficar assombrando agora é onde era o campo de batalha, né? Ô, cara, eu tive Ou também, ele pode ter realizado que ele morreu e falou assim, não, eu tenho que ir aqui, esse limbo aqui não é o meu lugar, eu morri, eu já entendi que eu morri, eu não quero ficar aqui. Eu entendi diferente, porque a hora que ele chega lá na casa, o jeito dele olhar para todo mundo, e ele vai, eu acho que ele vai entendendo o que houve ali, que ele vai lembrando da guerra lá, dos traumas, ele vai entendendo que ele morreu e entende que todo mundo ali tá morto. Aí ele entende que a mãe matou os filhos, porque ela já teve um ataque antes. Aí ele fica apavorado e quer ir embora, porque ali ele vai ficar, tipo, revivendo um trauma para sempre, né? Além do trauma dele, que morreu lá na guerra, ele vai ficar revivendo esse trauma aí da esposa ter matado os filhos dele. Entendi isso. Nossa, caramba, pode ser também, caramba, que Pelo loucura. rosto dele, Quatro... que ele demonstra, assim, sabe? Ele tá, tipo, horrorizado com algo que a gente não entende. Pelo menos pela primeira vez que eu vi, eu ficava assim, esse cara tá muito estranho, tá muito noiado. Parece que ele tá fora do ar, mas eu acho que ele tava, tipo assim, traumatizado, que ele tinha acabado de morrer. Aí ele tava lembrando e tava vivendo o que tava rolando ali naquela casa ali, aquele negócio bizarro ali. Ele meio que sabe que ele tá morto, porque até quando ela pergunta assim, ela pergunta alguma coisa tipo, e aí, como é que você tá? Ele fala assim, de vez em quando eu sangro. É massa desse filme é que você pode, antes de você saber o final, você consegue interpretar tudo de formas muito diferentes, né? Isso que eu acho que é o mais legal desse filme. E aí ele meio que sabendo que ele tá morto, ele chega lá na casa e ele começa a estranhar, tipo assim, como é que eu tô vendo todo mundo se eu tô morto, né? Como é que eu achei minha esposa e tal? E ele já acha meio estranho. E aí depois a filha conta pra ele que a mãe matou as crianças, apesar das crianças não saber isso, né? Porque assim, a filha o tempo inteiro fica falando que a mãe ficou louca porque em algum momento ela cometeu algum ato tão Tá. Mas ela não fala diretamente, né, que a mãe matou ninguém. ela não fala que matou, mas ela fala o que aconteceu, né? Mas eu acho que ele entende, sabe? Que ela matou, porque tanto que ele vai conversar com a esposa, aí ela explica, aquele dia aconteceu isso e isso, que eu não sei o quê. E fica uma conversa meio atravessada, que ela não fala o que é, pra não dar o spoiler já de cara, porque a gente vai só se incluir mais pra lá, mas ela não fala, mas fala pra ele, e ele entende aquilo. Aí, a partir disso, ele transa com ela lá e resolve ir embora, vazar. O Fernando contou da forma mais aleatória, né? Como se o cara descobrir que a minha esposa matou meus filhos, o que tem pra fazer? Sexo? Vou aproveitar a última vez e ir embora, porque não vou voltar aqui mais. Ele entende, ele vai ligando os pontos, né? Tipo assim, ele já tem, provavelmente ele já tinha suspeito, ele já sabia que ele estava morto. Aí ele chega na casa, como ele consegue ver todo mundo, ele vê que todo mundo morreu, e aí quando a criança conta pra ele, ele descobre o como que as pessoas morreram, né? E aí ele fica mais horrorizado ainda, e por isso que eu acho que isso é o que faz ele sair de lá. Agora, pra onde ele vai, tipo assim, não importa muito na real, né? Esse sexo aí é meio que uma despedida dele, né? Assim, como eu sei que é a última vez que eu vou ver vocês na vida não, né? Na morte. No pós-vida. O que eu vou fazer? Vou transar, né? Lógico. Aí, basicamente, é meio isso, assim. Aí ele vai comprar cigarro depois. Vai comprar cigarro, exatamente. Depois dessa parte também é a hora que o filme eu acho que dá uma engrenada assim nas explicações, né? Mas antes disso, eu acho legal porque tipo a filha, a menininha, né? Ela fala, eu acho que em dois momentos assim, tipo, os fantasmas são seres que se arrastam com correntes e não sei o que lá. E esse cara, tanto quando ele aparece na floresta lá, que pra eles é tipo um jardim, né? Quanto na hora que ele entra na casa e vai abraçar os filhos a primeira vez, você ouve. Quando ele anda, você ouve barulho de corrente. Isso é muito massa, velho. Isso eu acho muito foda, assim. Esse é outro filme que vale muito mais a pena assistir
no cinema, né? Nossa, com certeza. Porque eu assisti aqui em casa e esses barulhos todos que você tá falando aí, eu não escutei nada, porque tava o cachorro Eu latindo, também não. um gritando, escutando um sertanejo aqui, a filha dele berrando, tava tendo um Nossa, aniversário ali no negócio aqui na sacada aqui do cara. que maravilha. Muita imersão. Isso que eu vi de noite. Ah, Aí você já tem medo de filme de terror. Aí você não pode assistir o filme de dia por causa de barulho. Aí você escolhe assistir de noite, pra não ter reflexo na televisão nem nada, e ainda fica barulheiro do mesmo jeito. Ah, é cara. sacanagem. Eu falando de assistir de noite, você se assustou, ou foi só eu que assustei aí logo no início? Pô, Porque esse eu início é a minha cena favorita, cara. começa com aquele. É tipo uma história de Ninar ali, né? Aparecem umas ilustrações meio bizarras, mas é de um livro infantil. Ah, não, isso não é a história de Niná, ela tá contando a história do Gênesis na Bíblia, né? É, mas o jeito que ela conta, né? Porque vê a voz dela antes e fala assim, ai, vocês, tipo, vocês estão prontas pra ouvir, não sei o quê. Ela começa. É como se fosse uma historinha pra criança, do jeito que ela conta. Não que a história seja, mas o jeito que ela conta. Aí ela pergunta, ai, crianças, vocês estão vocês estão acomodadas aí? E aí, beleza, mas não é nem essa parte da ilustração, mas mais pra. Tipo assim, porque a última ilustração é a casa deles. E aí tem uma transição pro vídeo mesmo, pro filme, né? Fica a casa real ali. E, cara, a primeira cena, depois que entra na casa, é ela berrando muito alto. E eu assustei pra caramba a primeira vez que eu vi isso. Então, é isso que eu ia falar, porque essa cena dela acordando, berrando, isso tem tanto significado também, cara, que você só vai descobrir quando você sabe o final do filme, né? Sim, é. Então, Porque, tipo, ali é quando ela acorda, né? Entre aspas. esse Mas livro... Oi, pode falar pra mim. eu acho que até esse livro aí de histórias aí tem outro significado a hora que você descobre. Eu acho que aquilo lá é a história que ela contou para as crianças dormirem antes de sufocar elas, entendeu? Na verdade, Vocês estão acomodados? eu acho que não, cara. Eu acho que é mais um resumo do filme, porque começa com essa história de tipo, o mundo ele foi criado há milhares de anos atrás. Isso é engraçado também, né? Que é aquela noção que o criacionismo tem, né? E aí e ela fala assim, mas ao mesmo tempo ele foi criado rapidamente, em 7 dias e tal. E aí, beleza. O primeiro desenho é tipo uns animais, assim, na beira de um rio, uma coisa assim. Mas depois os desenhos vão ficar mais específicos, vão mostrando meio que, tipo assim, a história deles, Uhum. né? Então, tipo, aí tem uma cena que é muito igual depois você vai ver no filme, que é, tipo, a menininha na escada apontando pra cima e a mãe segurando uma lamparina. Eu A acho que chave, né? Tem a chave dela trancando os cômodos também, né? tem a cena também do menininho deitado na cama, meio com medo, de olho aberto, sabe? Mas eu acho essa cena fantástica dela acordando, gritando, porque pode ser tanto... a minha interpretação é que ela tá lembrando do que ela fez, né? Como se aquele ato que ela fez de matar os próprios filhos fosse uma coisa tão abominável que aquilo vai perseguir. Que é isso, a culpa dela é o que mantém eles presos lá, né? Então ela carrega aquilo junto com ela o tempo inteiro. Mas também poderia ser uma interpretação, porque termina de uma forma que você não. Que corta para os criados chegando na casa, né? Uhum. Então, tipo assim, pode ser que tem uma passagem de tempo ali, e esse pode ser o dia que ela acordou, foi o primeiro dia que ela acordou depois de morta. Pode ser alguma coisa nesse sentido também. Pra mim é mais Entendi. isso, porque, tipo assim, ela não se lembrava, não, cara. Eu acho que ela não se lembrou de ter matado ninguém, não. Tipo assim, eu não acho que ela tava só em negação, não. Ela realmente não se lembrava. Eu não sei se ela sabia que ela tinha feito alguma coisa muito horrorosa. Só que na interpretação dela é como se Deus tivesse ressuscitado todos eles, né? Ela Isso. fala isso depois no final do filme, de tipo assim, que ela deu um tiro na própria cabeça e aí de repente ela acordou no outro dia normal e ela falou: "Ah, beleza, Deus me deu uma segunda chance". Então pra ela ela tá vivendo uma segunda, ela ressuscitou mesmo, ela e os filhos dela, né? É, Então pode ser isso, né? Tipo, pode ser esse dia que ela realizou isso, alguma coisa. entendi. Cara, eu gosto muito dessas pistas que o filme vai dando, assim, porque depois que você vê de novo, você vai vendo que tudo, cara, tudo tem significado. A hora que ela fica meio puta, assim, que ela fala que o carteiro não buscou a carta, é tipo assim, já tem uma semana que o carteiro não passa aqui, porque ela fala pra criada, né, tipo assim, como que vocês vieram trabalhar aqui, sendo que o anúncio que eu fiz que a gente estava precisando de funcionários na casa não foi publicado no jornal porque o carteiro não passou. Aí a mulher dá uma desculpa, né, e tal, fala, não, porque casa grande sempre tá precisando de um funcionário e tal, não sei o quê. E aí a gente saca, assim, né,
Pelo menos eu acho que dá pra sacar que o carteiro não passa, porque, tipo assim, eles já sabem que não tem ninguém morando ali mais, né? Que todo mundo da casa morreu, então não tem por que o carteiro passar ali. É, nem o padre também, né? Que sempre ia lá, aparentemente. Porque é justamente a hora que ela vai. Que ela tá mais aterrorizada, né? A hora que ela vai tentar sair da casa pra buscar o padre. Aí a mulher até fala, não vai lá não, e tal, não sei o quê. Deixa o padre vir, não precisa buscar ele não. Aí ela fala, não, eu vou lá. E aí que ela encontra o marido no meio da floresta. E tal. Essa atriz que faz a criada, ela, eu lembro de ter visto ela naquele filme Sim, Senhor. Nossa, eu lembrava de outro filme. E aí eu lembro que, tipo assim, quando eu vi ela em outro filme, eu tinha uma impressão de que ela era uma vilã, né? Porque eu falei assim, nossa, essa mulher tem cara de vilã. E aí eu lembrei porque foi nesse filme que eu interpretei isso, porque, tipo, quando você não sabe de nada, a interpretação dos criados dão a entender que eles são os vilões do filme, né? Porque, tipo assim, eles sabem de algo, então eles fizeram alguma coisa aqui que eu ainda não descobri, né? Eles sabem de alguma coisa que os protagonistas não sabem e eles claramente estão tramando alguma coisa. Então, tipo, Uhum. é bizarro, assim, né? Como que você muda a percepção depois que você entende. Tipo assim, eles estão assim, ai, que saco essa mulher, não podemos contar a verdade. É, Sabe? então, Aí, mas a verdade a gente tá achando que eles estão tramando outras coisas. É. essa parte eu achei meio, sei lá, porque, tipo assim, por que que eles não poderiam contar, né? Tipo assim, eu entendo que, assim, a ideia toda é que a mãe, ela é uma cristã tão fervorosa que pra ela aceitar o fato de que eles estão mortos, ela tem que abrir a mente dela, né? Uhum. Então, só quando ela abrir a mente dela que ela vai conseguir ver os vivos e ela vai conseguir entender a condição dela. Basicamente é isso, né? Então é por isso que eles não contam. Não, mas eu entendo assim, eles não contam para que deixar ela interagir com os vivos ali e ela mesma entender por ela mesma assim o que tá rolando. Não precisar dela explicar que depois da morte existe vida, entre aspas, e a gente não morre realmente, que seria um baque para ela. Aí, só que ela não aceita os vivos ali, como aqueles barulhos ali, ela não aceita que aquilo ali sabe, ela não entende o que tá rolando, ela não entende que ela matou os filhos, que aquilo ali que ela é um fantasma. Aí eles vão ficando de saco cheio. Aí fala, não, para de tampar esse túmulo aí com folha, deixa aí, ela vai entender. Uma hora ela vai entender. Ah, eu- eu- Eles estão ali para meio que fazer uma transição suave, né? Entre o Isso. não acreditar e o acreditar. Mas meio que ficou qualquer coisa, né? Porque, tipo assim, o que eles serviram no final das contas foi pra dar explicação no final, né? Isso. eu até tentei voltar aqui pra ver se. Porque tem a hora que a menina sai da mesa, né? Que ela tá discutindo com a mãe. E aí ela entra na cozinha e discute com a. E discute não, né? Aí, tipo, a criada vai lá e abraça a menina e fala: Olha, eu acredito em você, eu sei que você tá vendo coisas aí, eu também vejo e tal. E uma hora sua mãe vai descobrir, mas ela precisa abrir a mente. Mas realmente não tem uma explicação mesmo, porque, tipo assim. A ideia é basicamente deixar a mulher descobrir por si só, mas não tem Mas um ela, porquê. Não tem mas uma ela não pode, justificativa ainda por trás disso. mas ela não pode falar muito, senão a gente que tá vendo pela primeira vez já saca, né? É uma coisa que você. Ah, sim. Não, mas é Eu porque acho dentro que da história não faz sentido, entendeu? dentro desse roteiro aí, eu acho que ele foi muito bem pensado nesse caso aí, porque como manter o espectador ali sem saber nada, mesmo É. assim, você, sabe, é muito perspicaz, assim, Eu queria, inclusive, bem que mostrasse pensado. mais deles, assim, dos três criados. Eu acho legal, cara, essa parte, tipo assim, porque a mulher, essa mulher mais velha, né, que ela cuida mais ali da cozinha, dos cômodos e tal, da limpeza. Aí tem o cara, né, que é mais velho também, que ele é o jardineiro, e tem a menina mais nova ali, que ela não fala, né. Sabe por que que eu achei que eu não lembrava por que que ela não falava, essa menina? Ah, Aí eu comecei a pensar o seguinte, cara, que ela tinha sido morta de alguma, tipo assim, algum estrangulamento, então cortaram a garganta dela, alguma coisa assim, é por isso que ela não falava, entendeu? Mas aí depois, nada a ver, é só minha. mas é esquisito, porque, tipo assim, pelo que eu entendi, foi o choque dela perceber que tava morta, né? É porque eu vi curiosidades aí do filme que o diretor, ele sofreu um trauma assim. Ele aconteceu uma coisa com ele que ele ficou um tempo sem falar também. Acho que ele ficou 4 anos sem conseguir falar. Então ele quis colocar isso no filme também, entendeu? Não, sim, mas tipo assim, esse trauma realmente existe, coisas que acontecem, assim, de verdade, mas por ela ter morrido, eu não entendi o fato do trauma ter continuado, entendeu? Porque, tipo assim, as doenças que as pessoas têm antes de morrer, elas são curadas, né?
depois que as pessoas morrem. Mas é Igual. uma coisa psicológica, né? Não é como se fosse o coronavírus. Pô, mas será que os problemas psicológicos continuam também? Continua, cara. Uai, do mesmo jeito que a. Você Nicole poderia. Kidman. O que que é um problema psicológico é um negócio muito subjetivo também, né, cara? Porque, por exemplo, É. o descontrole emocional da Grace, que é a protagonista, Nicole Kidman, ele poderia ser visto como uma doença psíquica também, psicológica. Porque é muito subjetivo isso, entendeu? Porque senão, quando ela tivesse morrido, era pra ela já estar de boa, tipo assim, eu sou normal agora. Me curei. Agora eu posso voar. Mas não, ela continua surtada. Até as próprias características de personalidade de cada um deveria assumir se fosse isso, entendeu? Isso. Isso aí é meio que uma visão budista da coisa, de que todo mundo ia virar a mesma coisa. Se integrar a energia que governa o mundo, sei lá. Caramba, que bonito. Falando agora, de ser um filme bem assim, pensado e bem conduzido, tudo se encaixa, enfim, etc, etc, etc. Só Um filme muito redondinho. Isso, redondinho. A gente tem que lembrar que quem é o produtor é o Tom Cruise, né, cara? Sim, cara. E a gente viu recentemente como ele é exigente nas paradas. Será que ele começou a gritar igual louco aí nesse filme aí? Porque ele é produtor executivo, né? Então é tipo assim, o que o produtor executivo faz na maior parte das vezes é só dar o dinheiro, né? eu vi que É só gritar. esse filme aí começou com uma jogadinha entre ele e o Almenaba, que o Almenaba fez um filme Abra los Ojos, eu acho que é isso mesmo, Abra os Olhos. Aí o Tom Cruise iria produzir uma refilmagem. Claro, né? Porque é americano. Claro, né? Que é o Vanilla Sky. E em contrapartida, o Almenaba iria dirigir esse filme aí. Teria ele como produtor, Tom Cruise, e teria a esposa dele, a Nicole Kidman. Só que no meio lá das filmagens, a Nicole Kidman quis desistir, largar as filmagens, que estava muito pesado, entre aspas. E isso foi o que eu li, né? Eu não sei o que significa esse pesado, assim, Não, eu acho que era por causa do tema do filme mesmo. Mas ao mesmo tempo, 2001, que é o ano de lançamento do filme, foi o ano que o Tom Cruise e a Nicole Kidman divorciaram. Então pode ser que tenha alguma coisa. Pode ser mesmo. Caramba, você falou 2001, eu achei que você ia fazer algum paralelo com o 11 de setembro. Nossa, mas aí você foi uma referência. É porque você falou da data, sabe? Aí eu falei, vixe. Mas eu até queria ver, depois eu vou olhar os outros filmes que ele produziu, se existe essa... Assim, se são filmes bons igual esse, sabe? Vanilla Sky eu gosto também. Não sei se vocês já viram. Tem um plot twist igual esse. Já, assim. eu gosto bastante. Pra Foi mim, legal. nossa, eu lembro quando eu via propaganda do SBT, eu achava tão qualquer coisa, mas aí um dia... Mas eu Finalmente também fui assisti. ver esse filme achando assim, mais um filme Tom Cruise, etc, de ação. Mas o filme eu achei muito foda, eu tenho que rever. Tem vários... eu também. O Tom Achei Cruise foda pra caralho. praticamente produziu todos os filmes da franquia do Missão Impossível, né? Eu gosto da maioria, cara. A história que eu vi é um pouco diferente dessa que o Fernando contou, que eu vi que o Tom Cruise leu esse roteiro desse filme Os Outros, né? Que também é do Amenábar, né? E se interessou, falou, eu quero produzir esse filme. Só que para eu produzir, você vai ter que fazer ele em inglês, porque todos os outros filmes do Amenábar são em espanhol, né? Aham. Pelo menos até então. Depois eu acho que até tem um filme aqui com a Emma Watson. Então, que imagino que deve ser em inglês também. Mas até então ele só fazia filme em espanhol, porque ele é chileno, mas assim, deve ter morado na Espanha a vida inteira. Né? E aí foi meio que a introdução dele em Hollywood, né? Só que depois Pode ser isso mesmo. ele não fez mais nada em inglês, né? Então, Ele voltou 2 casas. tipo isso. Cara, esse filme da Emma Watson não é um que você falou uma vez? Você que chegou a comentar esse filme uma vez? Não, é outro. Esse aqui Que é no... Mas é com ela também, não é? Que é numa cabana, uma fazenda, um negócio assim? é o da Colônia, acho que chama. Que é baseado na história. Esse filme é mais aterrorizante que qualquer filme de terror, cara. Caramba. Pelo amor de Deus, cara. Chama Colônia em inglês, não sei como é que chama em português. Nossa, Amor e Revolução. Mas o Alejandro Amenábar, ele foi fominha nesse filme aí, né, velho? Porque o cara é roteirista, diretor e compositor da trilha. É tipo o Alfonso Cuarón em Roma, né? Que ele fez tudo também. A trilha eu não tenho nada contra, não. Eu até gosto desses acordes, assim, sabe? A hora que... Igual teve uma cena lá que a Nicole Kidman
fala assim pra governanta, reclame lá com aquela outra lá, pra ela parar de ficar andando lá em cima, que tá fazendo muito barulho, não sei o quê. Ela, eu vou falar com ela. Só que aí ela sai, aí ela olha pra cima assim e continua o barulho lá em cima. Ela olha na janela e ela tá conversando com essa outra lá no jardim, sabe? Nossa, E começa a dar um zoom assim, faz tim na trilha. Eu acho legal isso. Cenas assim me dá um pouco de aflição, cara. Isso, tipo assim, fulana tá lá em cima quebrando tudo, fazendo uma barulheira doida, vai lá falar com ela. A mulher tá do lado de fora da casa. Nossa, e aí, tipo, você sabe que não tem ninguém lá, sabe? Isso eu revendo, quando eu tava revendo, eu fiquei um pouco incomodado com a trilha nesses momentos que eu, tipo, agora você vai tomar um susto, tá? Tipo assim, eu fiquei um pouco incomodado com isso, mas até tem a parte musical, assim mesmo, que não é, que eu tô chamando de musical, a parte que não é essa preparação pro susto, nem nada. Eu achei bem foda, eu gostei bastante. E eu acho que funciona muito mais, que o susto me dá muito... Eu fico muito irritado, sabe? Eu fico assim, não precisava disso, eu fico reclamando. Quando não acontece e fica esse ar assim, meio assustador no ar, eu acho muito mais da hora. Essa parte, inclusive, que ela olha vai olhar a filha e é até uma velha, né? Inclusive que a velha que o menino já tinha desenhado antes, né? Que o menino Isso. desenha no papel lá um pai, né? Aleatório aí que a gente não sabe quem é ainda. Na verdade, é a menina que desenha. Porque só ela. Não. É só ela que vê. É só ela que vê, né? Ah, é verdade. Ela desenha o pai, a mãe, o Vitor, né? Que é o menino que ela enxerga, e a velha, que ela desenha igual uma bruxa, né? Então, tipo assim. A gente acha que é realmente uma aparição, uma coisa bizarra, assim. Cara, não é, né? Eu acho bizarro, velho. Ela fala que a velha é uma bruxa. Isso é porque ela não entende o conceito de médium, né? Que depois... De bruxa. Então ela interpreta como uma bruxa o negócio. Não, e ela bota os caras. Primeiro que ela bota a mulher sem encostar no chão, né? O desenho, ela não. A bruxa não tá tocando o pé no chão, né? E o olho dela todo branco, assim. E o cabelo meio esvoaçante. Parece realmente uma coisa de outro mundo, assim. Mas aí a gente descobre que essa mulher é uma médium, né? E tá rolando as sessões espíritas, e aí que ela começa, quando ela ouve vozes, na verdade é os vivos tentando entrar em contato com eles, né? E aí essa hora que a Nicole Kidman chega, e depois que ela vestiu a menina com a roupinha branca lá, e aí ela vê a menina de costas, na verdade não é a menina, é a velha, é a hora que a menina possui a velha, né? Isso é muito doido, se você enxergar o filme do ponto de vista de quem seriam os outros, né? Eu acho muito legal. É foda demais, cara. Também achei muito boa. Porque essa cena você não toma susto, porque primeiro ela vê a mão, né? Tá a menina brincando com marionete lá, sei lá. E aí você vê a mão, aí você vê que é uma mão de uma velha, e aí ela vai rodeando e vendo, tipo, o que aconteceu aqui, né? Até você ver que é uma velha mesmo, assim, nossa, é foda. Porque todo o clima do filme, a trilha, esse desconhecimento e o próprio coisa de tem que estar tudo escuro. Quando não tá escuro é aquela névoa, né? Tudo vai juntando pra criar esse clima, assim, né? Essa cena que não é essa, na verdade, né? É mais pra frente. A cena que mostra a sessão espírita lá, não é muito legal, velho. Porque a hora que eles entram em contato, assim, a gente sabe o que tá acontecendo. E aí a Nicole Kidman pega a mesa e começa a tremer a mesa. A gente vê ela tremendo a mesa e aí a cena tem um leve corte, assim, aí tem a mesa tremendo sozinha, que é só o ponto de vista dos vivos lá, né? E aí ela pega uns papéis e começa a rasgar. E aí tem aquela outra cena meio antes, assim, que é a hora que ela entra no quarto, que tem só uns móveis cobertos por um lençol. E aí você pensar pelo ponto de vista de quem tá no quarto, vivo, ver uns lençóis sendo arrancados do nada, velho. Aí você vê, realmente a casa é mal assombrada, né? Mas a gente não sabe por quem ainda. Eu acho legal demais. Mas até esse ponto aí, dessa cena aí na mesa, eu acho que o diretor, ele foi, tipo, genial em usar todos os trejeitos, todos os elementos de filme de terror para que a gente não descobrisse o que era que estava rolando ali. Ele usa escuridão, ele usa fantasmas, gente correndo assim nos cômodos, que a gente vê isso direto em outros. Criança que vê outra criança que já morreu. Ele usa cemitério, túmulos, só que ele usa isso tudo de um jeito que funciona, sabe? Assim, que não é gratuito. E ele usa tanto para distrair a gente, que a gente tá em outra viagem ali, até a hora que aparece aquele desenho da família lá com a velhinha lá, sem olho, eu tava assim, qualquer hora a gente vai ver essa velha voando aí na casa, vai ver o pai, vai ver a mãe, que eles estão mortos e tal. Então a gente fica ali em outro mundo. A hora que vem essa cena aí sim que muda o filme, né? O filme vira outro.
Até a fotografia, que antes era mais escura, agora não tem mais cortina, muda. É. Então, parece que é outro filme depois disso. Acho que, não sei se foi na crítica do Pablo Vilaça falando uma coisa que eu achei bem interessante realmente, que é tipo assim, como você fica vendo o filme no escuro o tempo inteiro, porque como as crianças têm essa doença aí que elas não podem ver a luz do sol, senão elas vão ter uma alergia, né? Vão explodir. Vão explodir. Você meio que acostuma, né, que o filme é escuro. Então as cenas de luz também te causam uma estranheza, tanto quanto causaria para as crianças, né? Tipo, quando você vê que a criança tá num ambiente claro, você fala, peraí, isso aí não é normal. É. E aí, tipo assim, você meio que se conecta com elas mais ainda, né? E essa parte de cortina também é massa, porque a gente fica assim, tá, quem que sumiu com essa cortina, né? Fica. Tem A única coisa que me irrita, né, na hora que some as cortinas, é que na É a hora. cara de pau dos funcionários, dos empregados. Exatamente. Exatamente. É muito bom. A Nicole Kidman chega lá e fala assim, onde é que elas estão? Aí elas falam, elas quem? Tipo, meu irmão, você tá de sacanagem, né? Alguém tirou, aí entra o jardineiro, aí a mulher fala assim, você percebeu que alguém tirou as cortinas? Aí, olha só, elas desapareceram, que coisa. A tomar banho. E aí, tipo assim, você sacou por quê, né? Como que essa cortina desapareceu, né? Aí, Porque não, aí dá vontade de virar e falar assim, ó, você para de graça comigo, senão eu te dou um tiro na cara, hein? Aí ela vira e fala, você vai me dar um tiro? Olha só, ela vai me dar um tiro na cara. Tomar banho, nossa. Não, porque aquela hora a menina fica lá fechando a cortina e o menino que tá vivo, ele fica abrindo, né? Então ele fica aquela guerrinha de cortina. E aí, como a família já tá com medo desses poltergeist do caralho, eles falam assim, arranca essa merda daqui. E aí eu acho que eles ficam, quando a Nicole Kidman fica perguntando das cortinas, eu acho que eles ficam nessa também, nessa coisa meio irônica, pra, tipo assim, olha, ela finalmente tá entendendo, agora ela pegou a linha de raciocínio. Eu acho que é isso, sabe? Aí tanto é que ela fala assim, essa luz pode matar meus filhos. Aí a mulher fala assim, não, mas isso foi antes, elas devem ter se curado. Aí, tipo, só que ela não fala antes de quê. E aí fica essa coisa, tipo assim, vamos falar ou não vamos falar? Ao mesmo tempo que é irritante, eu acho muito legal, pra construção da história toda, assim. Mas eu acho que justamente que é o mais legal na segunda assistida. É difícil de você discutir muita coisa dele, porque... Nada acontece. Não, porque tipo assim, ele é muito voltado pra esse plot twist do final, né? Então tudo, tipo assim, igual a gente já contando já o plot twist de cara, tudo a gente tem que tratar sobre essas duas perspectivas, né? Uhum. Que é do você vendo o filme pela primeira vez, acreditando que alguma coisa sobrenatural tá acontecendo naquela casa, e depois você assistindo pela perspectiva de que, na verdade, eles que são os fantasmas, né? Então tudo você tem que ficar pesando, toda cena tem que ficar pesando essas duas perspectivas, sei Então lá. vamos para as notas? Acabou rápido hoje, né? Porque, cara, igual eu falei, cara, esse filme é difícil de discutir, cara. Porque qualquer coisa que você fala é spoiler. Depois que você pega o que é o plot twist ali da história, tudo meio que se esclarece na sua cabeça, né? Uhum. Mas ele ainda é considerado um filme de terror? Vocês acham que vendo a segunda vez, você acha que eles, sei lá, viram um suspense igual o que a gente comentou sobre o bebê de Rosemary? Pra mim virou um drama, igual eu falei. Tipo assim, pra mim deixou de assustar completamente. Mas eu acho que ele é um filme de terror, mas que geralmente os filmes a gente vê uma vez, né? Mas quando é muito bom a gente vê várias vezes. A primeira vez é terror, depois ele vai mudando, né? Eu imagino que isso aconteça com quase todo filme, assim, né? A parte do medo, assim, cai bastante, né? Isso. Todos esses que a gente viu, eu já tinha visto eles já. Tipo assim, A Bruxa de Blair, eu quase morri no cinema. Até esses os outros. Agora, tipo assim, até risada eu dei pra vendo esses filmes. Eu também, cara. Igual eu falei, cara, essa cena do quadro que Nossa! a cara Eu acho que eu tava rindo sozinho. eu acho que eu sou muito assustado, velho. Que eu ainda assustei. Eu sabia que não ia acontecer nada, mas eu acho que é só o jeito que é estranho, sabe? Pra mim, Fica um incômodo visual ali. O que esse filme me trouxe, e fazendo uma retrospectiva aí dos outros filmes, é que o meu medo tá muito mais no suspense, muito mais no que vai acontecer do que no que acontece de verdade, né? Uhum. Tanto que filmes igual A Mosca e Fome Animal não me deram medo, porque, tipo assim, porque tudo é levado de uma leveza incrível, assim. Tirando a cena que o cara pula lá e pega a mulher, né? Com vontade de matar o cara do susto que eu tomei. Mas, tirando isso, foram os filmes que me deram menos medo, assim.
E esse filme revendo, né? Isso não me deu medo nenhum, mas é porque mas eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu fiquei louco. Porque esse filme, ele é fantástico quando você assiste ele pela primeira É, vez. Você fica, tipo, que isso? Que é isso? O que tá acontecendo? é muito foda. Já posso dar minha nota aqui? Pode dar, manda bala. Essa introdução toda que eu fiz aí, o filme, ele já tá mais que explicado aí. A minha nota é 4,5. Ó, A única coisa que me incomoda um pouquinho são essas coisas da trilha, te dá susto. Tem algumas coisas que ficam meio sem explicação, que fica quase na beira ali de ser inconsistente ali, mas de modo geral é um filme fantástico, assim, cara. Você vê ele pela primeira vez, é uma experiência única na vida, assim. não, deixa eu dar minha nota então antes, Fernando, porque a minha também é 4,5. Eu já vi esse filme tem um tempo. Tinha dado 4,5, revi de novo, continua aí com minha nota. Eu sabia que eu não ia ter como piorar, mas talvez ia para um 5 aí, mas manteve o 4,5 aí. Quase pelos mesmos motivos do Lucas, menos a trilha sonora, que tipo assim, eu acho que ajuda, não achei que atrapalhou tanto não, eu acho que inclusive compõe aí a expectativa, né, de tomar o susto aí, mas porra, a cena da mulher abrindo o armário lá com as crianças dentro, cara, aquela ali toda vez me assusta. Que a gente nem falou, né, que cena é essa, que é a cena que as crianças ficam, logo quando a mãe já tá descobrindo, né, que tá todo mundo morto ali, citando o filme de novo. Mas as crianças vão se esconder no armário lá, porque a mãe manda esconder, e aí do nada vem uma mulher e abre, né, que é a médium lá. Só que o jeito que ela abre a porta, cara, a câmera, ela dá tipo um zoom, assim, na cara estática dela. É terrível, velho, é muito assustador, assim. E aquele carão, assim, com o olho branco, assim, é terrível. E também tem outra coisa que a gente não comentou, que tanto a menina quanto a mãe iam a certas... E nesse momento, e tanto na hora do jantar lá, que a menina tá, tipo, respirando meio ofegante, a mãe dá um outro indício lá do que aconteceu com eles, né? Porque a mãe fala assim, primeiro ela fala, para de respirar desse jeito. Aí depois ela fala, para de respirar. Né? Que aí você já tem uma noção. Um negócio que a gente não falou aqui, mas que eu acho que é importante, é falar, tipo, como que a atuação desse filme é importante, né, cara? Porque, tipo assim, os atores, eles meio que já sabem qualquer história, né? Uhum. Ou seja, eles têm que dar a ambiguidade na atuação deles. Isso é Nossa. muito difícil, né, cara? Porque, tipo assim, igual você vai rever, você vai ter que pegar aquele olhar de uma forma diferente. Uhum. Aquela fala de uma forma diferente, tal, aquele tom de voz de uma forma diferente. Então, tipo assim, eles têm que fazer as coisas meio ambíguas mesmo. Isso. E isso que deixa o papel criado tão misterioso, assim, também, né? Porque eles têm que ficar se segurando, né? Eu não posso mostrar muita emoção aqui, porque senão eu conto pra ela o que tá acontecendo. Isso. E ao mesmo tempo conta pro espectador. Então, a atuação desse filme é uma coisa muito importante e é muito bem feita. E tem uma coisa também, que além dessa coisa deles ficarem respirando de um jeito ofegante, né? Porque eles morreram sufocados, a mulher, no final, ela se mata, né? Ela meio que se arrepende, pelo menos foi isso que eu entendi, né? Que ela se arrependeu ali de ter matado os filhos. E aí ela dá um tiro na cabeça. E isso é explicado pelas dores de cabeça que ela tem, né? Durante o filme, assim. Tanto é que tem uma hora que a criada dá um remédio pra dor de cabeça, ela joga fora, ela fica meio desconfiando o que pode ser aquilo ali, né? Até a gente tá ainda por entender a história. E aí fica uma coisa muito... Não, fica em destaque, né? Assim, que essa dor de cabeça dela, tipo assim, é a causa mortes dela. É por isso que eu achei que a criada que não fala tinha morrido por alguma coisa nesse sentido, né? Só que eles morreram todos de tuberculose, né? Em 1800 e alguma coisa, 90, alguma coisa assim. É foda, porque, tipo assim, eles chegam lá na casa falando assim, a gente já trabalhou aqui antes. Há muito tempo. Há muito tempo. Aí ela não pergunta nada, né, cara? Tipo, tá igual o cara lá da profecia lá, porra, eles não pegam Nossa, é mesmo. Não, a gente trabalha aqui tem muito tempo. Aí ela fala assim, que bom, então você conhece tudo, toma a chave aí. Ela não falou assim, então vocês saíram do que vocês mataram os antigos donos, né? Nem passa isso pela cabeça dela. Eu não vou acrescentar nada ao que o Lucas e você falaram, não. Eu só acho que a trilha não me incomodou muito. Eu só senti falta de uma música ali mais tenebrosa, igual a gente viu na Profecia, que marcou muito, né, aquela trilha lá. Nossa, Mas enfim, não é nada que atrapalhe, não. Se for me perguntar qual é o tipo de filme de terror que você gosta, eu falo assim, assiste os outros. É exatamente esse tipo de filme que eu gosto. Que não tem jumpscare, que cria esse clima, etc. Então, é 5. Que isso, hein? Cara, eu já vi muito filme de...
eu falo... Terror ruim, cara. Esse filme é muito bom, cara. Acredite. Vocês têm outra visão, porque vocês não assistem muito filme de terror. Então vocês não dão 5 porque tem ainda esse preconceito assim, com filme de terror, tanto que não ganha Oscar. Então é uma coisa menor. Mas quem assiste muito e vê que existe muita coisa ruim, quando existe uma obra de arte igual essa, a gente tem que dar nota 5, vangloriar, com esse colocar filme... no pedestal mesmo. Com esse filme aqui, eu já assisti 8 filmes de terror na vida. Então. Que isso, velho? Você acabou de fazer maratona de Pânico? Não, tô zoando. Eu já assisti Pânico e já assisti Jogos Mortais também. Aí, e Velozes e Furiosos. Não tem nada a ver, né? Esse é terrível, mas é por outro motivo. Não, mas eu quero falar um negócio aqui que é o seguinte. Eu jamais aqui nesse podcast, pode voltar aí, se eu falei que a edição incomoda muito. Eu falei que existem momentos em que eu achava que não precisava daquele violino que vai preparando pros sustos, sabe? Mas eu, inclusive, na mesma fala, eu elogiei a trilha sonora. Então vocês ficam aí me difamando. Mesma coisa aí o Fernando falando assim, vocês têm preconceito, acham que filme de terror é filme menor. Não acho que filme de terror é filme menor. Eu sou uma pessoa menor perto do filme de terror. Essa é a questão minha com os filmes de terror. Eu não consigo encarar eles de cara a cara. Esse que é o problema. Mas, mas, entretanto, contudo, apesar disso, agora, depois de 8 filmes aqui, eu já estou me sentindo mais corajoso. Você saiu uma pessoa mudada agora? Eu com certeza, cara. Cara, em que outra situação da minha vida eu veria Massacre da Serra Elétrica, A Profecia? Nunca, jamais. Se não fosse pra fazer um podcast de análise aqui, rapaz, vixe. Mas a questão é saber se daqui pra frente, não precisando conversar sobre, se você ainda vai continuar assistindo. É isso que eu quero ver, o meu próprio comportamento também em cima disso. Entendeu? O meu com certeza, eu continuo vendo de dia. Talvez nem tanto tampando a tela, mas... Fechando o olho, só vendo entre os dedos, assim. Né? E só ou primeiro ouve tudo, só ouve o áudio do filme, depois abre o olho e vê de novo. O que vocês acham de fazer um ranking aí dos melhores desses 8 aí que vocês viram? Um top 4? Não, acho que vale a pena. Vai lá primeiro, Lucas, você. O campeão já cortou na tora. Tira da mão, joga o cara na fogueira. Não, eu ia falar só um negócio, eu ia fazer isso... O ouvinte que escutou todos os episódios sabe a nota que cada um de nós deu pra cada episódio, ou então... O ouvinte que faça a média, né? Ou então sabe usar o Letterboxd e olhou lá as notas que a gente deu, e aí ele pode fazer esse ranking aí. O que eu talvez recomendaria é a gente pegar esses 8 filmes e falar assim, começa por esse, ou depois vai pra aquele, entendeu? Sei lá, deixa esse mais pro final, que é mais assustador... Alguma coisa nesse Mas sentido. qual que é o melhor, então, assim? Quem ainda não viu lá a nota lá, vocês recomenda assistir hoje? Bebê de Rosemary, sem dúvidas. Eu acho que eu ficaria com o Massacre da Serra Elétrica. E eu ficaria com os outros. Ou seja, pau no cu do ouvinte que vira. Assiste. Você que começou ouvindo por esse episódio, você pode ouvir os podcasts tudo fora de ordem. Não, mas olha só. Recomendação aqui não. O que eu tava pensando. O que eu tinha pensado é porque assim, a gente até que seguiu uma ordem ok com esses filmes, né? Eu acho que talvez eu trocaria 1 ou 2 de lugar. Mas eu acho que a gente fez a gente já falou isso antes também. A gente fez uma crescente aí na qualidade. Tirando aí o Arraste-me para o Inferno, que é uma bosta. Nossa, agora o Fernando ficou magoado. Eu sei, eu falei só pra encher o saco mesmo. Cara, eu não vou falar nada. Não, cara, deixa eu falar. Fernando tá vendo um zumbi. Eu estou sendo arrastado aqui. Para o inferno. Arrastado pro banheiro. A gente tem que falar um negócio, cara, que eu gostaria muito de falar aqui nesse podcast, que faltou um filme brasileiro. A gente não está honrando o filme no cinema nacional. É verdade, velho. A gente devia ter falado. E não foi por falta de pesquisa, hein? Não. Eu sugeri aquele lá do Zé do Caixão lá. É o único que eu acho que deve entrar. Cara. O Zé do Caixão morreu em 2020. Ficaria aí uma homenagem. Lá no primeiro episódio eu falei que eu tinha colocado uma fralda para começar a assistir esses filmes. E agora eu quero dar o feedback para vocês que acompanharam comigo essa saga, que ela ficou levemente borrada, até a mosca. De repente teve um pequeno desastre ali, em que uma pequena explosão de... Eu não quero ser gráfico aqui nessa descrição,
Mas tem uma pequena explosão ali e agora eu estou tirando ela com muito orgulho, lavando meu bumbum pela primeira vez, depois de todas essas semanas aí gravando podcast e pronto para a próxima. E hasteando essa fralda com uma bandeira na porta de casa. Mostrando aqui na janela aqui como um exemplo para os meus vizinhos que eles podem assistir filmes de terror tranquilamente, que não vai sujar tanto assim.